Nós vamos dar continuidade à nossa série Encontros. Se você bem lembra, na semana passada nós demos início à série Encontros, que tem por intuito a gente estudar alguns encontros que Jesus teve e os impactos desse encontro na vida das pessoas com quem ele se encontrou. Hoje eu quero trazer um encontro bem peculiar, bem interessante, porque na verdade é um encontro duplo. Jesus encontra duas pessoas com posturas totalmente diferentes diante dele. E aí a gente vai acabar tendo que se identificar com uma dessas duas pessoas. Então, mas antes de eu ler o texto, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Tem alguém nos visitando aqui nessa noite? Levante sua mão para que a gente possa conhecer você. Seja bem-vindo, seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Quem mais está nos visitando? Alguém levantou a mão aqui desse lado, eu acabei não vendo. Mas, não vou nem falar nada daqui, eu não vou falar nada. Não vou falar nada. Rapaz, tu não faz um negócio desse não, bicho. Não faz um negócio desse não. Vamos dar boas-vindas para os nossos visitantes no 3. 1, 2, 3. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Voltem sempre. Aleluia. Sejam bem-vindos à casa de Deus. Que o Senhor Ele possa nessa noite falar ao seu coração, ministrar a sua vida, em nome de Jesus. Abra suas Bíblias comigo em Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 7. Vamos ler do verso 36 até o verso 50. Do 36 ao 50. Aleluia. Quem achou vai dizendo amém aí. Glória a Deus. Vocês me ouvem bem aí atrás, irmãos? Maravilha. Nós vamos fazer a leitura do texto, nós vamos fazer uma oração e depois vamos meditar nesse encontro de Jesus com essas duas figuras dessa história aqui. Convidado por um fariseu para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Deixa eu até explicar logo essa primeira frase. Na época, em Israel, não existiam cadeiras como existem hoje para a gente comer na mesa. Então os convidados, eles sentavam ao chão. Então ele se reclinou na mesa nesse sentido. Ele sentou no chão. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus, a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com o perfume. Ao ver isso, o fariseu que havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é. Uma pecadora. Então lhe disse Jesus: Simão, tenho algo a dizer a você. Dize, mestre, disse ele. Veja que esse homem reconhece Jesus como mestre, à semelhança de alguns de nós. 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar. Por isso perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida, virou-se para a mulher e disse a Simão: vê essa mulher? Entrei na sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os pés com suas lágrimas, molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. E os outros convidados começaram a perguntar: quem é este
que até perdoa pecados. Jesus disse à mulher: sua fé a salvou, vá em paz. Vamos fechar os nossos olhos, vamos fazer uma oração e vamos orar. Pai, a oração que eu faço ao Senhor nessa noite, Pai, é a oração que tem relação com essa mensagem. É a percepção que nós temos de nós mesmos. Que nessa noite nós possamos nos arrepender na medida adequada que os nossos pecados requerem que nos arrependamos. Que nessa noite toda visão, Senhor, deturpada de nós mesmos, ou uma visão, Senhor, onde nós simplesmente olhamos para nós mesmos de um ponto de vista a defender a nós, possa cair. Que nós possamos perceber que não há autojustificação. Que nós precisamos de arrependimento, de transformação, de mudança de vida. E que nessa noite Teu Espírito Santo, Ele conduza essa mensagem até os nossos corações. Personaliza a mensagem no coração de quem ouve. Eu não posso fazer isso, mas o Senhor pode. O Seu Santo Espírito é quem é poderoso para fazer isso. E eu confio no Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, nós temos aqui um encontro de Jesus com duas pessoas. Na verdade, esse encontro ele é prioritariamente com o fariseu, mas entra uma mulher na história, sem ser convidada. Ela vai até a casa do fariseu e ela toma todas as atitudes que nós acabamos de ver. Todas essas atitudes, elas representam uma coisa espiritualmente. Pode se definir com uma palavra todos os seus comportamentos: arrependimento. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Existem duas formas, e nós podemos ver no texto, de nós nos colocarmos diante de Deus. Quando nós temos um encontro com Ele, nós podemos nos ver como alguém que tem algum apreço por Ele, mas não se arrepende e não é capaz nem de perceber os seus próprios pecados. Ou nós podemos, diante dele, perceber a miséria do nosso coração e nos colocarmos diante dele em arrependimento. Nós percebemos na história que Jesus se agrada do segundo comportamento. E aí nós vamos entender isso nos meandros, porque quando a gente lê essa parábola, esse texto, na verdade essa história, esse relato bíblico, a gente pode ser levado a entender de maneira equivocada esse texto. Porque quando Jesus ele pergunta, em algum momento ele pergunta, ele fala de duas pessoas que têm dívidas diferentes, uma de 500 denários, outra de 50 denários, e ele pergunta quem é que ama mais. A gente pode ser induzido equivocadamente a concluir de que Jesus está dizendo que existe gente que pecou mais e existe gente que pecou menos. Mas a parábola não se refere a isso. E nós vamos entender à medida que a gente vai avançando na nossa reflexão. É importante que se diga que o que Jesus está querendo falar é de autopercepção. O que é autopercepção? É como você se percebe. É como você olha para você mesmo. É a perspectiva que você tem de você mesmo. E essa perspectiva que nós temos de nós mesmos, muitas vezes ela é muito enviesada. Enviesada pelo orgulho, enviesada pela nossa necessidade de aprovação, é enviesada pela nossa necessidade de ser aceito pelas pessoas. Então, por isso, muitas vezes nós olhamos para nós mesmos sempre de uma maneira muito condescendente. Ou seja, de uma maneira onde a gente é muito, muito legal com a gente mesmo. E essa visão que a gente tem da gente mesmo, ela tem sido um grande impedimento para que a gente desfrute de um verdadeiro arrependimento. Essa talvez tenha sido uma das maiores razões porque as pessoas não se arrependem genuinamente e por que não são transformadas. Para mim, isso responde a uma indagação que para mim ela é muito importante também. Por que existe muita gente na igreja, mas muito crente não é transformado? Por que a gente está sempre tendo que lidar com escândalos atrás de escândalos, com supostos cristãos que não têm uma vida realmente transformada? Por que a gente tem que, muitas vezes, ao evangelizar alguém, nós temos que primeiro desfazer todo o prejuízo que um suposto cristão causou por meio do seu falso testemunho, do testemunho ruim a essa pessoa? Essas são indagações muito pertinentes do nosso tempo.
Viver o Evangelho e pregar o Evangelho nesta geração é altamente desafiador. Não somente por dois motivos. Primeiro, porque as pessoas hoje estão completamente entregues ao pecado. Mas segundo, é porque aqueles que se dizem portadores da luz, portadores da mensagem, o comportamento deles não condiz com o que professam verbalmente. E isso é muito triste. Não é raro a gente estar tendo discussões de pessoas que se dizem cristãs, mas que têm comportamentos inadequados na forma que fala nas redes sociais ou pessoalmente, nas fotos, no tipo de foto que posta, no tipo de conteúdo que posta, que são conteúdos que mesmo aquele que não é cristão, ele razoavelmente, ele é capaz de concluir e dizer, isso não é cristão. Então, até aqueles que desejam ser cristãos, mas não conseguem ser, eles conseguem discernir entre o certo e errado. Para mim, e aí onde é que está o cerne da questão para mim, talvez, eu tenho muito cuidado de não colocar a resposta de questões tão complexas em um único ponto. Eu não acredito que essas perguntas, esses questionamentos todos que eu acabara de colocar, sejam respondidos por uma única coisa. Mas se tudo na vida tem uma espinha dorsal, se tudo na vida tem uma questão central, essa questão central para mim nestas questões é a falta de arrependimento. As pessoas não sabem mais o que é se arrepender. As pessoas vêm à igreja, eu estava conversando outro dia com o irmão, e eu estava dizendo que eu acho que a gente precisa fazer uma meia-culpa. Eu falei isso na semana passada, eu vou reiterar agora para quem está aqui me ouvindo. A forma como a gente passou a estruturar a igreja, essa estrutura, som, iluminação, os tipos de música que a gente canta, todo esse tipo de estrutura conduz ao emocionalismo. Conduz, infelizmente, esse é um fato. Então é muito difícil, por isso, a gente tentar. E como é que a gente consegue mensurar quando alguém se arrependeu ou não se arrependeu? É pelo fruto de arrependimento. A Bíblia fala de fruto de arrependimento. E o que a gente tem visto na prática? Pouca gente que produz fruto de arrependimento. Pessoas que confessam a Jesus como Senhor de suas vidas, têm um encontro com Ele. Eu não estou aqui para questionar o encontro pessoal de ninguém, mas a Bíblia me autoriza, ou melhor, ela me obriga a questionar os frutos que cada um dá. Assim como você tem que questionar os meus frutos. Você tem que questionar os meus frutos. Não é porque eu tenho uma posição eclesiástica que você acha que eu sou santo. Você precisa olhar se o que eu prego é bíblico. Você precisa olhar se eu sou coerente no que eu falo aqui, no que eu vivo. E com isso eu não estou dizendo que eu sou perfeito. Pode ser que você encontre alguma inconsistência em algum momento da minha caminhada. Mas o que vai medir se eu amo a Jesus ou não, não é nunca errar. É se quando você vier apontar a inconsistência, se eu tenho humildade suficiente para reconhecê-la. Se eu resistir a evidência da inconsistência que alguém está me apontando, significa que eu amo mais a mim do que Jesus. Agora, se eu tiver pelo menos a humildade de ponderar, pensar e olhar, você tem razão, não, eu errei, me perdoa. Isso me coloca como um cristão. Não é a perfeição, não é a infabilidade, é a capacidade de se arrepender quando o seu erro é posto diante de você. O que não acontece com esse fariseu. Ele não se arrepende. Na semana passada eu falei que existem pessoas que caminham, que estão diante de Jesus, que se encontram com Jesus, mas não são transformadas. Por quê? Porque elas conhecem Jesus segundo a... Olha aí, alguém lembra, louvado seja Deus. Foi você, Luzivan, que falou? Maravilha. Porque conhece a Deus segundo a carne. O que é conhecer Deus segundo a carne? É a partir de padrões humanos. Você conhece, teoricamente, você sabe que Jesus existiu. Você sabe que Ele foi uma pessoa boa. E aí, por convenção social, você o adota como sendo da sua religião oficial. Você é um cristão. Mas não porque você teve uma revelação pessoal dele. Muitos aqui talvez tenham uma fé herdada. O que é uma fé herdada? Eu sou cristão porque meus pais eram cristãos, mas nunca tiveram uma revelação pessoal. E aí eu vou falar de uma questão pessoal minha. Eu oro a Deus com frequência para que o Deus que as minhas filhas conhecem não seja o meu Deus, seja o Deus delas, que elas conheceram.
não foi simplesmente o Deus que eu apresentei e elas são obrigadas a servir, mas o Deus com quem elas tiveram experiência, com quem elas desenvolvem relacionamento pessoal. Então veja bem, qual é o ponto central? Falta de arrependimento. A gente não sabe mais o que se arrepender, irmãos. Nós não sabemos as características de um verdadeiro arrependimento, e é sobre isso que eu quero falar com você hoje. Esse encontro desta mulher, ela nos mostra, tanto ela quanto o fariseu, mostram os tipos, representam os tipos de pessoas que existem dentro de uma igreja. Aquelas completamente arrependidas e que foram horríveis na sua vida pregressa, mas tomaram uma decisão em suas vidas de arrependimento, e elas são quebrantadas diante da percepção que elas têm de si mesmo. E aí então elas começam a mudar de comportamento e mudar de vida. Por outro lado, tem aquelas pessoas que viveram a vida toda dentro da igreja, e elas se auto-percebem como pessoas superiores, melhores, e elas não conseguem entregar o mínimo de arrependimento a Deus. Mas vamos entender isso na prática. Quando nós começamos refletindo sobre esse encontro de Jesus, a primeira coisa que nós encontramos, que eu acho relevante, está no versículo 39. No verso 39, o fariseu diz: se esse for a profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. É impressionante ele perceber ela como pecadora, mas não a si mesmo, pelo simples fato de emitir esse julgamento. O nosso nível de cegueira é absurdo, porque, e eu comentava isso hoje com uma pessoa, que o nosso comportamento religioso e julgador é tão pecador quanto alguém que comete um adultério. Só que a nossa percepção religiosa nos impede de ver isso. A nossa percepção moral de que, primeiro que nós fazemos algum tipo de distinção moral dos pecados, né? Então, se eu não adultero, então eu sou melhor do que fulano, né? Eu até faço fofoca, eu até falo mal dos outros, eu de uma certa maneira, eu pratico a maledicência, mas isso não é tão ruim quanto adulterar, ou isso não é tão ruim quanto ver pornografia, isso não é tão ruim quanto os pecados sexuais, ou o pecado de vida, de morte. A gente costuma ter essa hierarquização de pecados que Jesus e a Bíblia não faz. E aí, com isso, a gente tende a construir uma visão moralista da gente mesmo. Só que é tão absurdo, Jesus mostra nessa parábola, que ele olha para essa mulher e ele vê essa mulher como pecadora e a si mesmo como justo. É como se ele dissesse assim: você não percebe diante de quem você está? Ela é pecadora, eu não. Por si só, esse tipo de afirmação, ela é pecadora, ela é pecaminosa. Por si só. Não precisava de mais nada para isso conter tamanho orgulho, arrogância e autopercepção extremamente equivocada. Porque na verdade, um verdadeiro cristão, ele vai fazer comparações. O verdadeiro cristão, ele sempre vai olhar para si do ponto de vista do pecado. Sabe qual é a melhor maneira de você poder olhar e tratar as pessoas de maneira adequada? É você nunca esquecer quem você é. Quando eu digo quem você é, de onde Deus te tirou, na verdade. Os pecados que você mesmo comete. O problema dessa mulher aqui é que os pecados delas eram externos, o dele era interno. Ele era moralmente bom externamente, mas extremamente julgador internamente. E aí, quando a gente tem comportamentos sociais que são observáveis, a gente tende a colocar essas pessoas como sendo inferiores. E isso impede esse homem de ter um arrependimento genuíno. O que acontece? O que a gente entende à luz da Bíblia? Romanos capítulo 3, no verso 23, é categórico ao afirmar que todos pecaram, todos é absoluto, não tem ninguém sem pecado. E veja bem, se não tem ninguém sem pecado, ninguém tem direito de apontar o dedo na cara de ninguém. Não temos.
Se você tem um problema com o irmão que te machucou, vai resolver com ele, mas ele não faz dele mais pecador ou menos pecador que você. Você é igualmente pecador, eu sou igualmente pecador, todos nós somos. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. O problema, e eu disse semana passada, sabe qual é o maior problema do ser humano? Não é o pecado, é sua incapacidade de reconhecê-lo. O pecado tem jeito, o pecado tem solução, o pecado ele tem cura, digamos assim. Cristo Jesus, o arrependimento nos dá acesso à graça transformadora de Cristo. Mas quando eu sou incapaz de perceber o pecado em mim mesmo, eu estou condenado. Porque se a luz que é em mim, se a minha maneira de ver as coisas, se a minha maneira de interpretar o mundo, de olhar para mim mesmo e olhar para os outros, me impede, não me ajuda, não me faz capaz de olhar para mim mesmo como pecador, estou perdido. Significa dizer, em outras palavras, que Jesus não precisou fazer grandes coisas para te salvar, porque você é uma pessoa boa. Que o sacrifício, Jesus teve que fazer sacrifício mesmo, é por aquele miserável, da prostituta miserável, o ladrão, o assassino, o imoral, o adúltero, o pedófilo. Por ele Jesus teve que morrer, e aquele sangue todo vertido na cruz foi por eles. Por mim não, eu sou uma pessoa boa. Não precisou, esse sangue todo vertido na cruz foi por mim. Quero dizer para você, seja para um assassino, seja para um maldizente, o sangue derramado na cruz é o mesmo, para pagar o mesmo preço por esses pecados. E não perceber isso é a pior miséria do ser humano. É a pior miséria. Porque você começa a agir de forma arrogante, como se tivesse direitos, como se fosse melhor que alguém. Mas nós não somos, não mesmo. Em Apocalipse capítulo 13, no verso 17, a palavra de Deus mostra uma igreja, como ela tem, qual é a sua autopercepção. Coloca aí, Apocalipse 3,17. Você diz, autopercepção. Eu acho maravilhoso que as escrituras deixam claro que é uma autopercepção daquela igreja. Não é a visão de Deus a respeito daquela igreja. Você diz, sou rico, enriqueci-me e não preciso de nada. Agora, qual é a percepção de Deus a respeito dessa mesma igreja? No entanto, não percebe que é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Aí eu vou te fazer uma pergunta aqui, óbvia. E se a tua autopercepção estiver errada? Se a maneira como você percebe a si mesmo não for condizente com a forma que Deus percebe você, como é que vai ser no final das contas? Como é que você vai lidar com isso do ponto de vista da eternidade, do julgamento, na presença de Deus, quando você passou a vida toda sustentando uma autopercepção equivocada a respeito de você mesmo, porque você é uma pessoa boa, honesta, porque você faz isso, faz aquilo outro? Quando nós lemos o livro de Romanos, eu acho muito interessante, porque ele diz no Antigo Testamento, no passado, antes da lei, as pessoas que estavam sem lei, elas estavam condenadas ao pecado, porque elas não tinham lei. Mas a lei vem e ela começa a revelar coisas do interior, a cobiça, coisas abstratas também são pecado. Comportamentos interiores são pecado. Então, cuidado com a autopercepção, irmão. Quando você se encontra com Jesus e você não consegue perceber sua miséria, tem alguma coisa errada com esse encontro. Logicamente que não é com Jesus. Tem a ver, pode ser que você achou que encontrou Jesus e o que você encontrou foi emoção na igreja. Eu de verdade, eu ando muito incomodado com isso. O Espírito Santo tem me incomodado muito. Eu estava até pensando nisso, eu falei, eu vou precisar tomar algumas decisões, assim. Eu não sei. A gente gosta, né, às vezes, do modelo de fazer as coisas. Mas sabe, se não está conduzindo para Cristo, para mim não serve. Não serve. Acho que a gente precisa repensar algumas coisas. As conversões, antigamente, elas eram mais genuínas, assim. Tinha pouco de show. Tinha pouco de instrumentos pirotécnicos, tecnológicos.
Era Cristo, sua palavra. Eu também não quero ser um cara arcaico e não contextualizar as coisas, entendendo que nós vivemos no outro momento. Mas, gente, tem alguma coisa errada com o nosso estilo de ser igreja. Quando eu digo nosso estilo de ser igreja, estou falando da igreja atual. Não é possível. Porque as conversões não são mais as mesmas. As mesmas pessoas que se convertem, elas têm comportamentos que a gente percebe que não estão alinhados com a palavra de Deus. Isso, tem alguma coisa errada com isso. Não é possível. Ou eu estou arcaico e eu comecei a ser muito conservador, retrógrado, ou tem alguma coisa muito errada com o que está acontecendo com as conversões de atualmente. Que não há transformação. A única coisa que muda ultimamente nas conversões atuais é a agenda. Agenda. Local que frequenta, isso é fato, isso muda. Em alguns casos até. Eu mudo o local que eu frequento no final de semana. Mas fora isso, aí você deixa de ter comportamentos sociais que são claramente desalinhados com a palavra de Deus, tipo beber, fumar, esse tipo de coisa que a gente sabe que não é certo. Mas as outras coisas todas a gente acomoda no nosso coração. A arrogância, a maledicência, a facção, a dissensão, todas as coisas que a Bíblia descreve como obra da carne, está tudo presente e está tudo bem para a gente. Tem alguma coisa errada com a nossa conversão. Não é possível. O nosso encontro com Deus. Aí eu disse isso na semana passada. Hoje a gente teve um encontro genuíno. Estava em processo de transformação, estagnamos, que é possível. Ou não tivemos um encontro com Ele. Foi tudo emocional. E assim, eu estou colocando uma pulga enorme. E eu sei o risco que eu estou correndo ao colocar essa pulga enorme atrás da tua orelha. Mas eu decidi correr esse risco. Decidi correr esse risco. Sabe por que eu digo que é um risco? Porque algumas pessoas, a grande maioria das pessoas, olha para cá, vê se eu estou errado aqui. Quando alguém questiona a validade de uma coisa, é mais fácil a gente dizer assim, ó, realmente não é para mim não, então esse negócio. Aí desvia, afasta, abandona. Ninguém quer dizer, peraí, percebi que estou errado, quero ser transformado. Não, as pessoas querem desistir, querem sempre o caminho mais fácil. Querem pegar sempre o caminho que é mais cômodo, até mesmo da autopenitência, como se Deus fosse se agradar com isso. Não, eu vou me autopunir, eu vou sair da igreja porque eu não sou bom o suficiente. Irmão, quem fazia isso? A igreja, os católicos no século passado, que faziam, se autopuniam. Se você percebe que está errado, corra para a graça. Senhor, estou errado. Perceba-se como alguém errado. Perceba-se como alguém que pecou e se arrependa. O que é arrependimento? É fugir de Deus? Não, é se aproximar de Deus. Para mim, uma visão maravilhosa disso, Jesus está na ceia, sentado com seus discípulos, e ele diz assim, um de vocês vai me trair. A gente não percebe, todo mundo começa a pensar, pô, será que sou eu? Será que eu estou errado? Só que ao invés de dizer assim, eu posso ser um traidor miserável, vou deixar os 12, vou me embora. Não, eles se aproximam. Jesus, sou eu. Como quem diz, se for eu, me diga logo que eu estou pronto para me arrepender. Esse é o comportamento que um cristão deve ter, irmão. Esse é o comportamento que um cristão deve adotar ante os seus erros, pecados e falhas. Nós não somos perfeitos. É duro demais para você, fazer uma pergunta aqui, reflexiva e retórica. É duro demais para você se perceber como alguém que não é tão bom quanto você achava que era? Será que isso fere o teu ego a tal ponto que você evita pensar sobre isso, que você não gosta de ouvir sobre o assunto, que você foge dessa temática, inclusive de você mesmo, você não reflete sobre isso? Pois eu não. Eu estou o tempo todo olhando para mim dizendo, cara, eu sou pior do que eu acho do que eu sou. Um dia desse, tem pouco tempo, umas 2 semanas, eu fui para as presenças de Deus, umas 3 semanas, de Deus, eu quero mesmo que o Senhor me mostre quem eu sou, porque às vezes eu acho que eu sou bom demais, mas eu sei que eu estou errado. Eu não sou nem 1/3 daquilo que eu acho que eu sou. Eu quero que o Senhor me mostre como o Senhor me vê. Todas as vezes que eu oro, isso dá muito ruim para mim. O Senhor me mostra, vê? Percebe como você é arrogante? Ele vai me mostrando nas situações do dia a dia. Olha como você é arrogante. Olha como você tratou aquela pessoa ali. Olha como você tratou essa situação aqui. E eu vou percebendo e vou me arrependendo. Eu acho o máximo quando Deus faz isso comigo, porque isso me tira de um pedestal e me coloca no lugar onde eu devo estar sempre, aos pés de Jesus.
reconhecendo o pecador miserável que eu sou em essência, mas amado e salvo e remido pelo sangue de Jesus ao mesmo tempo. Isso aumenta minha consciência de pecado, mas aumenta o meu amor pelo meu Salvador. Por quê? Porque eu sou pecador de uma maneira que eu jamais gostaria de admitir, mas também sou amado de uma forma que jamais imaginei ser na vida. Porque todas as verdades a meu respeito que Deus me mostra não mudam o comportamento dele para comigo. Isso acentua a graça de Deus na minha vida. Por isso que Jesus disse: onde abundou o pecado, superabundou a graça. E está tudo bem eu não ter o mérito de ser bom, eu não quero ter o mérito de, se alguma coisa boa que eu faço, o mérito não é meu, está ótimo para mim, o mérito é dele. Eu sem ele eu não presto para absolutamente nada. Se o mérito é dele, eu o louvo por isso. Eu não preciso do mérito. Quando alguém chega assim: pastor, o senhor é uma bênção. Irmão, te garanto que sem Jesus eu não seria 1 milímetro da pessoa que sou. 1 milímetro. Qualquer virtude que você possa identificar em mim, ela só é possível porque Cristo atua na minha vida. Sem ele eu não presto para nada. Eu sou um homem péssimo, horrível. Só tenho algum valor. Eu sou zero. Eu só tenho valor quando Jesus, que é um, fica comigo. Aí a gente faz 10, nós dois. Mas eu sou um zero à esquerda. E com isso eu não estou falando de vitimismo, eu estou falando de realidade espiritual. É lógico que eu conheço minhas virtudes, eu sei quais são as minhas capacidades. Mas essas capacidades, humanamente falando, sem Cristo, elas não valem de absolutamente nada. É Cristo quem atribui valor. Este homem aqui não foi capaz de entender isso. E muitos de nós também não somos capazes de entender. Diante de desafios do dia a dia, como perdoar, amar, submeter-se, ser humilde, nós sempre nos priorizamos e dificilmente priorizamos a Deus. Então eu queria deixar esse texto aqui a priori para reflexão. Qual é a sua autopercepção a seu respeito? Porque no dia que você perceber a miséria interior, você vai ter um encontro com Jesus sobrenatural. Aí continuemos. A mulher aqui, no caso da mulher, ela chora aos pés de Jesus. Eu não estou querendo dizer com isso que todo choro é sinônimo de arrependimento, mas todo arrependimento vem com quebrantamento. Todo arrependimento vem com quebrantamento, mas nem todo choro é arrependimento. A gente pode chorar por culpa, emoção mesmo. Irmãos, pensa comigo, vamos pensar aqui hipoteticamente. Imagine alguém que chega aqui nesse lugar com uma situação financeira muito difícil, ou com a vida familiar destruída. Aí você entra aqui nesse lugar e tem um teclado de fundo tocando. Aí vem um pastor e começa a falar assim: olha, irmão, começa a falar bonito, mansinho. Meu irmão, vai tocar nas tuas emoções, meu amigo. Aí você começa a pensar assim, ó: poxa, Jesus é bom, né? Alguém fala assim: olha, eu quero te dizer, porque são as frases genéricas hoje, quero dizer que Deus tem um plano na sua vida, que Ele não esqueceu você. Aquelas orações que você faz lá no seu quarto, Deus está ouvindo. Não, isso é genérico para mim. É lógico que dentro de 200 pessoas alguém deve estar orando no quarto aqui. É lógico. Isso é óbvio. Eu não posso achar que isso aqui é revelação de Deus. Só que a gente está tão emocionalmente fragilizado que a gente pensa: Deus falou comigo. Meu Deus. Só que nesse processo de Deus falou com você, em momento nenhum você se percebeu como pecador. Quantos aqui vieram aqui na frente entregar a vida para Jesus porque disseram assim: eu sou um pecador miserável e preciso de salvação? Poucos. O contexto da nossa conversão, na maioria das vezes, é uma dificuldade que a gente enfrentou. A gente veio. É verdade que alguns, embora esse tenha sido o contexto inicial, depois teve uma revelação de Jesus. E está tudo bem, está tudo certo. Mas a maioria de nós, se você pega um contexto desse, é muito fácil tocar as emoções. É muito fácil tocar nas suas emoções. De qualquer um. O cara com uma boa oratória, um coach, com uma boa oratória, com o ambiente correto, iluminação correta, o som correto tocando, com as palavras certas, meu irmão, você chora horrores. Horrores. Eu estava recentemente agora participando de uma jornada de psicologia e tinha uma pessoa lá palestrando. Gente, o auditório chorou horrores. Isso quer dizer que o Espírito Santo estava lá? Não. Tocar nas emoções das pessoas.
não é algo difícil. Agora, tocar na mente das pessoas para que elas tenham percepção adequada de si mesmas, só o Espírito Santo faz. Só. Quando alguém chora porque percebeu, que é o caso desta mulher, por que ela chora? Ela chora porque, ai, tadinha de mim, estou sendo julgada pela sociedade. O choro dessa mulher não é por causa disso. Não é por causa de todas as dores das rejeições que ela sofreu na vida. O choro dela não é porque ela se vê como uma vítima da sociedade. O choro dela é porque ela percebe a miséria do coração dela. E ela sabe que Jesus é quem tem poder para zerar a conta dela. Para dizer, ei, zerou, filha. Ninguém mais precisa te acusar disso. Ela sabe que Jesus é essa pessoa. E por isso ela leva tudo. Ela leva tudo que ela tem. Ela rompe com os paradigmas sociais. Ela entra numa festa, num jantar sem ser convidada, senta-se aos pés de Jesus com o cabelo desamarrado, que para uma mulher judia era inadmissível no contexto dela. Isso era considerado desrespeito, soltar o cabelo em ambiente público. Ela solta, ela chora aos pés de Jesus, ela enxuga os pés de Jesus com os próprios cabelos. Isso é sinônimo de humilhação. Ela foi lá, vou me humilhar o máximo que eu puder, porque eu sei a minha condição. Isso é arrependimento. Arrependimento é humilhação diante da percepção de quem você é, de quem nós somos. Você vai perceber, eu tenho um padrão comigo, bíblico, que eu carrego comigo, para eu saber quando alguém se arrepende ou não. O nível de humilhação que a pessoa está disposta a passar. Nenhuma pessoa que se arrependeu de verdade vai colocar restrições, porque ela se percebeu, ela entendeu a graça, ela vai dizer assim, ó, eu faço o que tiver que fazer, eu passo o que tiver que passar. O que eu não quero mais é carregar comigo a culpa desse pecado, eu quero ser livre. E ela não vai pensar na opinião dos outros, pode até pensar em algum momento, mas quando ela pondera entre uma coisa e outra, ela sabe o que é mais importante. Ela vai, Satanás obviamente também trabalha, vai ficar trabalhando na mente dela, mas vão pensar isso a teu respeito, vão dizer isso sobre ti, mas do outro lado o Espírito Santo também está trabalhando, e a pessoa pensa assim, quer saber? Estou nem aí para o que vão pensar, eu vou me entregar para Jesus, e se entrega. É daí que vem os comportamentos extravagantes que muitas vezes nós condenamos e achamos desnecessário, que é o que religioso faz, não é isso? Para que isso? Para que tudo isso? Para que esse alvoroço todo? É como a gente costuma pensar. Jesus, então, essa mulher, ela reconhece seu pecado e ela se humilha diante de Jesus. Ela demonstra entrega. E isso é arrependimento. Muitos de nós aqui, eu não conheço sua vida, irmão. Embora a maioria das pessoas aqui, como seu pastor, eu converse, a gente troca ideias, eu não conheço você de maneira íntima. Eu não conheço, eu não vejo o seu interior, seus pensamentos, eu não sei quais são as suas intenções, seus desejos. Mas eu vou dizer uma coisa para você aqui. A maioria de nós entrega a vida, quando a gente diz que entrega a vida para Jesus, mas na verdade não houve entrega nenhuma. Porque do que a gente entregou o quê? Essa mulher, ela entregou sua reputação, ela entregou tudo nesse ato. A maioria de nós não entregou nada a Jesus. Para ser relevante, para ser real, precisa haver entrega. O que você entregou a Jesus? O arrependimento verdadeiro é mais do que sentir culpa, é mudar de direção. Olha o que diz 2 Coríntios capítulo 7, verso 10. A tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar. Vou ler na NVI. A tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, não remorso. A tristeza do mundo, porém, produz morte. Quando nós nos entristecemos em Deus, essa tristeza que nós sentimos a nosso próprio respeito, nos conduz a arrependimento e a mudança de direção. Mas a tristeza, segundo o mundo, vai fazer você pensar em tirar sua própria vida, olhar para você com desvalor ao ponto de não querer mais viver, vai deprimir você, vai colocar você em situações de ansiedade. Mas em Deus, isso é diferente. Não é assim que ocorre.
você vai se sentir motivado a mudar de direção. E vai dizer, sabe por quê? Sabe por quê? Porque em Deus você entende que você tem uma segunda chance, uma nova oportunidade. Você pode começar de novo, você pode fazer diferente. Você não tem um Deus que está te acusando, que está dizendo para você que para ali a tua história encerrou ali porque você não é bom o suficiente. Não, Ele está dizendo, eu acredito em você e você pode recomeçar. Por isso que a tristeza segundo Deus gera salvação. O arrependimento genuíno leva a decisões como essa. Jesus, e aí eu quero me encaminhar para o fim. Jesus, ele conta então a parábola, a historinha, mostrando a diferença entre dois devedores. Coloca o verso 41 ao 43. Lucas, capítulo 7, versos 41 e 43. Coloca aí pra gente. Aí. 2 homens deviam a certo credor. 2 homens, 2 pessoas. O credor aqui na parábola é Deus. O que é o credor? É aquela pessoa para quem nós devemos algo. Então esse credor aqui é Deus. Nós devemos algo para Deus. Aí você pode até perguntar agora, mas a gente deve o quê? A gente deve tudo. A gente deve a vida a Ele. Ele é o dono de todas as coisas. Então nós devemos tudo a Ele. Um lhe devia 500 denários. E o outro 50. Aqui a gente pode ser tentado a pensar, bom, então existe diferença entre pecados, né? Uns pecam mais, outros pecam menos. Só que a ênfase aqui não é no valor da dívida, é no outra característica da dívida, que é a seguinte, no verso 42. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar. O fato é que não importa qual pecado você cometeu, se é um pecado socialmente horrível ou se é um pecado interior, nenhum dos dois a gente tem como pagar. Nenhum dos dois. Só tem uma moeda aceita para pagar esses pecados. Chama-se arrependimento. Agora, como é que um encontro com Jesus não produz arrependimento, gente? Como a gente não é capaz de olhar para um comportamento pecaminoso, desalinhado com a palavra, e dizer isso aqui desagrada a Deus, preciso abandonar isso aqui. E aí, ele perdoou a dívida a ambos. Qual deles amará mais? Simão respondeu, suponho aquele que foi perdoado a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Aí no verso 44, em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão, e nós vemos, tudo que a mulher fez, arrependida, frutos de arrependimento, se humilhou, se ajoelhou, se prostrou, se rendeu, e que Simão não fez. Pois bem, o que Jesus está dizendo para Simão é, a maneira como você vê a si mesmo impede que você me veja como seu Senhor. A maneira como ela vê a si mesma faz com que ela me veja como sendo o Senhor da vida dela e a única solução da vida dela. Alguns de nós faz isso, ó. A gente vem para a igreja e a gente coloca Jesus como uma parte da nossa vida. Tem outras coisas que concorrem com Jesus. Não, eu tenho meu trabalho, tenho minha carreira, tenho meu dinheiro para ganhar, enfim, você tem lá. Mas Jesus faz parte da sua vida, né? Ele está lá. Ele é mais uma dessas coisas. Mas o cristão arrependido é aquele que colocou Jesus como sendo a coisa mais preciosa que existe. Tanto é que Jesus conta uma parábola de que o reino de Deus é como encontrar uma pedra preciosa. E quando encontra-se, vende tudo que tem, vender tudo que tem. A palavra, toda vez que você vê vender na Bíblia, tem um significado. Vender significa retirar valor. Pensa quando você está apertado, você está endividado, e você, por mais que você goste muito de alguma coisa que você tenha na sua casa, mas você entende que a única maneira que você tem de pagar essa dívida é vender o que você tem, significa dizer que você tirou um valor emocional dali, e porque você encontrou algo mais importante para valorizar. Seu nome, sua reputação. Você ganhou, sei lá, ganhou uma televisão, um notebook, um carro, uma TV, sei lá. E aí só que você entrou numa dívida, você não consegue pagar essa dívida, e você pensa, ai meu Deus, eu ganhei esse tablet, foi me dado com tanto carinho, mas não tem jeito, eu vou ter que vender esse tablet para poder pagar minha dívida, porque eu não posso ficar devendo. Significa dizer que você retirou o valor emocional daquele presente, para poder abrir mão dele, para valorizar algo que surgiu na sua vida, que é mais importante ao seu conceito. A mesma coisa deveria acontecer com Jesus. Todas as outras coisas deveriam perder o valor para você vender. Você abrir mão, deixar ir.
Vende. Vou deixar ir. Por quê? Porque eu encontrei algo mais valioso, mais precioso. Só que eu te pergunto, irmãos, as conversões de hoje em dia, acontece isso? Os cristãos de hoje em dia fazem isso? Vou pessoalizar a palavra, você faz isso? Não me responda, é você e Deus. Eu só sou o carteiro, irmãos. Não confunda, você não deve satisfação da sua vida para mim. Eu só sou o carteiro. Só responda essa pergunta a Deus. Pois bem, o que Jesus está falando? Que esta mulher mostrou verdadeiro arrependimento. Esses dois devedores estão na mesma condição de pecado. Nenhum dos dois consegue pagar a dívida. Olha só, coloca Mateus 9, 12, 13. Olha esse texto muito interessante também. Ouvindo isso, Jesus disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vamos analisar essa parábola? Quem é o médico aqui? Diga aí. De novo. Quem são os doentes? E quem é o são então? Quem é que tem saúde? Ninguém tem saúde. Ninguém é são aqui nesse caso. O problema é que tem gente que é doente, mas se percebe como alguém saudável e não vai atrás de médico. Entende? É a percepção que a pessoa tem de si mesmo. Quantos doentes se acham saudáveis, que quando acham de procurar médico, é quando a coisa já está insustentável, é quando não tem mais jeito, mas é doente. Então Jesus não está dizendo aqui que existe uma classe de pessoas que não precisa de médico espiritualmente falando. Ele está dizendo é que tem gente que acha que não precisa. E aí olha só, ele está dizendo para essas pessoas que acham que não precisam de médico, embora eu seja médico, eu não tenho como ajudar. Eu não ajudo doente que acha que está saudável. Jesus não trata doente que acha que está saudável. Jesus só trata aqueles que são capazes de perceber em si mesmo e de admitir sua condição. Preciso de médico. Porque o médico na vida real não vai lá na sua casa não. Dizer, ei, tu está doente, vou te forçar, vou fazer um exame, vou te mostrar que está doente. Jesus não vai fazer isso não. Ele vai fazer com que, ele espera que você reconheça que você está doente e que precisa dele. Então, o significado de tudo isso é que nós precisamos mudar a forma como nós vemos a nós mesmos. Nós precisamos urgentemente colocar nossas vidas nas mãos do Senhor. Mateus capítulo 3, no verso 8, Jesus fala aos fariseus que vão a João Batista buscando serem batizados nas águas. Ao avistá-los, João Batista ele profere uma das mais célebres frases do Novo Testamento. Quem vos induziu a fugir? Eu vou falar o texto antes, eu não queria, mas eu vou falar. Raça de víboras. Quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Jesus espera que o nosso encontro com Ele produza mudança. Frutos. Frutos são comportamentos que mostram que Ele passou na nossa vida. Tem pessoas que talvez convivam com você, embora você seja um autoprofesso cristão, elas não fazem ideia que você é um cristão pelos seus comportamentos. Elas só sabem porque você diz que é. E alguns até questionam. Para mim não há nada mais triste para um cristão do que ouvir a seguinte frase: esse aí se diz cristão, mas isso aí não vale nada. A pior coisa que um cristão pode ouvir, um suposto cristão. E a melhor coisa, e que eu luto, eu confesso para vocês, se eu estou errado eu não sei, nunca pensei sobre isso, mas eu me esforço para que as pessoas, ao entrarem em contato com a minha vida, eu seja sal, ao ponto de ouvir dizer: passei por um cristão de verdade.
conheci um cristão de verdade, conheci um homem de Deus de verdade. Isso para mim é a maior recompensa do reino, revelar Ele, saber que ao passar pela minha vida, eu produzi frutos de arrependimento. E você, irmão? Eu quero finalizar aqui dizendo para você que as mudanças, as evidências na vida dessa mulher. Primeira coisa, ela teve uma mudança na forma como ela se via, na mente dela. Ela simplesmente olhou para ela como uma pecadora. Ela não se poupou e ela se humilhou para que ela pudesse ter o perdão de Jesus. Isso fez com que ela mudasse de direção. E nós sabemos pela continuação da história bíblica que essa mulher, ela foi totalmente transformada. E o pior, ou aliás, o melhor, quando Jesus passa por nós e nós nos arrependemos, existe uma mudança de afeto. Aquilo que eu amava eu não amo mais. Aquilo que Deus ama eu passo a amar. Isso é, obviamente que eu não quero dizer que isso é repentino, de forma abrupta, mas, como eu falei no domingo passado, a vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando até ser luz perfeita. Então a gente vai crescendo em Deus, sendo transformado nele, revelando Ele, mostrando que Ele passou pelas nossas vidas. E isso só é possível se a gente se arrepender. Existem comportamentos que talvez você esteja sustentando na sua vida sem se arrepender, sabendo, dando argumentos humanos para manter tais comportamentos, sabendo que você precisa se arrepender. Eu quero te convidar hoje a se arrepender, abrir mão deles. Você sabe, eu não sei, aqui eu realmente tenho que dizer que o Espírito Santo é quem vai poder te dizer quais são esses comportamentos. O Espírito Santo é que vai te dizer e vai te mostrar aqueles comportamentos que você sabe conscientemente que eles não deveriam fazer parte da sua vida, mas você os sustenta há muito tempo com argumentos humanos, como um religioso. Mas hoje você vai ter a oportunidade de se arrepender. Eu quero convidar você a ficar de pé, em nome de Jesus.